Bom dia. Vamos dar continuidade. Nós paramos em Isaías, né? Nós estamos lendo o livro de Isaías. Isaías é um livro que se encontra no Velho Testamento de um profeta, como nós já falamos, que além de profeta era um escritor, né? De mão cheia, né? Que tinha uma capacidade enorme, brilhante de escrever em forma de comparações. Então nós vamos ler, né, chama os amigos aí, né, vamos estar ao vivo agora. Isaías 16, ok? Isaías 16, ele continua falando sobre, lembra que no 15 a gente leu, né, sobre a destruição de Moabe, uma cidade aí que estava se rebelando, né, e que foi destruída praticamente. E nós vamos ver hoje no 16 essa continuidade, tá? Então, Isaías 16 diz assim, o título de Isaías 16 diz, o desespero dos moabitas. Então, todo mundo que está sendo dizimado, que está sendo castigado, tem um certo desespero. Então, nós vamos ver nesse livro esse desespero, certo? E ao mesmo tempo, a aflição do próprio profeta, e ao mesmo tempo a tristeza de Deus, né? Porque Deus ele nos corrige, ele nos castiga, entre aspas, né? Porém, ele como um pai sente mais dor do que nós, certo? Então a gente vai ver tudo isso nesse livro lindo. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Se ainda não comprou a Bíblia, compra, hein? Dá pra ler, viu? Enquanto Jesus não voltar, a gente tem esse manual aqui na Terra, que é a Bíblia Sagrada. O livro que muda vidas através da leitura da Palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. Isaías 16. Na cidade de Selá, no deserto dos Moabitas, enviam carneiros... Não, da cidade de Selá, no deserto, os moabitas enviam carneiros como presente para aquele que governa no Monte Sião. Esse ato aí de mandar carneiros para outros lugares é porque era uma maneira, que ele diz aqui, de reconhecer o poder do outro, né, da outra cidade, do outro governante. Então era como se eles quisessem fazer as pazes. Então esses moabitas enviavam carneiros como presente, já tentando fazer uma paz, uma certa amizade lá com os outros, né? Para aquele que governa no Monte Sião, que era a turma que estava, eu acho que, lutando contra eles. Então eles estavam querendo fazer as pazes. Versículo 2: como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Armon. Então, como a cidade foi dizimada, eles estavam andando, tentando, os que sobreviveram, achar um abrigo, né? Eles dizem ao povo de Judá, que é o povo, acho que vizinho de lá, digam o que devemos fazer, venha nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha a sua sombra e que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venha nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós morremos na terra de vocês. Né? Então eles pedindo tipo arrego, como a gente fala, uma ajuda. Aquele outro povo lá, eles estavam pedindo uma ajuda porque eles estavam sendo dizimados por um outro povo, né? Então eles estavam pedindo ajuda para um vizinho, tipo assim, ok? Deixa que morra. Aí eles deixa a gente ser pelo menos escravo aí, que a gente morra aí, mas não pela mão desses outros aqui. Aí continuando no 4, quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, ou seja, o cara que estava atacando naquele tempo, era muito comum essas guerras, né, entre os locais assim, para que um tomasse o país o lugar do outro lá e virasse dono, né? Era uma briga por territórios. Então será comum lá essas guerras. 5. Então um descendente de Davi será rei. Ele governará com
fidelidade, procurará julgar com justiça, se esforçará para fazer o que é direito. Né? Então eles tinham essa consciência que um rei que viesse da linhagem de Davi ia governar com justiça, né? Porque eles viram que esse povo era um povo escolhido, né, por Deus. Lembra que Deus fez essa promessa que todos os descendentes de Davi seriam, todos não, os reis que teriam o poder viriam da linhagem de Davi. Então eles tinham essa certeza de que esse povo era escolhido por Deus. Então fazia toda a diferença. Não só naquela época como hoje, né? Quando a gente escolhe alguém temente a Deus para governar, esse alguém governa melhor, né? Porque ele tem temor ao Senhor. O temor ao Senhor, a gente já viu que é uma forma de sabedoria, né? Porque quando a pessoa não teme ninguém, a um ser supremo, ela faz o que ela quer. E aí ela acaba destruindo muitos, né? Então isso não é bom. Aí ele fala no 6, o povo de Judá diz, ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si. Isso, o povo de Judá, que eles estavam pedindo ajuda, olhou e falou para eles, arrogantes, convencidos, mas eles não têm nada de que se orgulhar. Aí eu botei aqui no meu caderninho de anotações, será que tem moabitas hoje? Para a gente pensar, será que tem povo hoje orgulhoso, vaidoso, cheio de si, arrogante e convencido? O que vocês acham? Será que hoje existem moabitas espalhados por todo canto? Sim. Nas nossas igrejas? Sim. Está cheio de pessoas que acham que são donas de si, que são donas da verdade, né? E nós aqui somos iguais, né? Nós já vimos em Provérbios, tanto ricos como os pobres, iremos morrer, virar pó de novo. Somos todos iguais, né? Dependente de cor, raça, dinheiro, nós somos todos iguais. Amém? Então, naquela época tinha esse povo e esse povo foi massacrado. Então não fique surpreso se vocês verem hoje pessoas no nosso meio desse jeito, aí orgulhosos, cheios de si, né, vaidosos, arrogantes e convencidos, quando eles caem, né? Eles caem feio e quando tudo é destruído, né? E a gente fica olhando, né? Então a gente tem que ter cuidado que nós não sejamos esse povo moabita que se acha, né? Nós não nos achamos, né? O grande problema é que nós muitas das vezes fechamos o ciclo, não deixamos as pessoas entrarem, né? Então é interessante que nós, enquanto igreja, possamos abrir as portas, possamos ser pronto-socorros espirituais, possamos ser orfanatos, né? Que cuidam, que pegam, zelam, dão banho, cuidam mesmo. Não, o meu sonho é que as nossas igrejas, principalmente as nossas igrejas batistas, virem realmente uma igreja no sentido de acolher, né? Que nós possamos acolher, socorrer os feridos, né? Não julgar, né? A gente costuma julgar, condenar, matar, né? Então a nós não cabe isso. A gente, como leitor da palavra de Deus, a gente sabe que não nos cabe julgar ninguém. Quem vai fazer a colheita é Deus no dia do final, do juízo final, com os seus anjos, ok? Então que não sejamos moabitas, certo? Vamos continuar? 7. Por isso os moabitas vão chorar. Olha aí o carteiro dos moabitas. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quir-Heres. Ele ainda fala aqui que eles ofereciam sacrifício a outros deuses. E tudo isso no momento do sofrimento eles vão lembrar que isso era errado e eles faziam. 8. Agora estão abandonados nas plantações de uvas de Esbom e de Sibimar, aquelas plantações cujos vinhos
deixavam bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, ainda para o leste até o deserto, e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Então ele fala que até os lugares lá que ele escolheu e tinham muito vinho, tudo isso foi dizimado. 9. Por isso eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibimar. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Esbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Ou seja, depois do castigo da cidade ter sido dizimada, ele disse que não tinha mais alegria nenhuma, né? A gente vê nessas cidades aí destruídas, a gente vê essa tristeza, não só no cenário, mas das pessoas. E aí ele está retratando justamente isso aqui, lá na cidade de Moabe. 10. Desaparecerão das terras boas todas a alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. 11. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza. Né? Aqui eu marquei no 11. Quem está falando isso? O próprio Deus. Né? Eu marquei ali. Deus não precisa de defesa. Eu não sou defensora de Deus, né? Mas eu queria explanar aqui, o castigo desse povo era necessário, né? Então a minha defesa, entre aspas, que não é defesa de Deus, é explicação. Todas essas cidades que vocês veem que foram dizimadas, pessoas mortas, das crianças aos adultos. Uma vez eu não tinha prestado atenção. Quando a gente tem câncer, tem que tirar o órgão todo, né? E até uma margem pelo lado para que aquilo não se espalhe. Porque se a gente deixar um pedacinho, pode se proliferar no nosso corpo e virar um novo câncer. Então, quando Deus permitia essa exterminação de alguns povos, das crianças aos adultos, era porque ninguém ali realmente ia ser coisa boa, né? Aí não é crueldade, é uma questão de tentar salvar um pouco dos que prestam. Então, muitas das vezes Deus fez isso várias vezes no Novo Testamento, né? Mas depois, com a vinda de Jesus, ele percebeu que não adiantava, né? Que, tipo assim, ele exterminava e deixava um bonzinho vivo, e com esse bonzinho ele deixava um estragado, entre aspas, né? Por exemplo, vamos lá pro dilúvio. O dilúvio. Ele olhou e viu só Noé bom. Aí, só que ele não podia botar na arca só Noé. Ele colocou lá dentro Noé, a esposa dele, os filhos dele, as noras dele e os animais. Então, no meio desse povo aí que junto com Noé, pegou carona junto com Noé e foi salvo, ali tinham pessoas má de novo, que se proliferaram e depois viraram nações também ruins de novo. Né? Então Deus via que ele dizimava, ele fazia essas coisas, mas não adiantava. E aí ele teve a brilhante ideia de mandar quem? Jesus Cristo, seu Filho. E aí não mais dizimar enquanto nós tivermos aqui o seu povo. Né? Então o que aconteceu? Os planos mudaram. Não vamos dizimar todo mundo junto aí, não. Vamos, como é que se diz? Fazer a colheita no dia do juízo final, né? Pegar os nossos, levar para um lugar e aí sim fazer a limpeza aqui embaixo. Então Deus ele pensou depois nisso, mas antes disso aconteceu várias dizimações de vários povos naquela época, né? Então ele vem aqui, mas o castigo desses povos era necessário, né? Então, pois como filhos rebeldes eles mereciam. O pai só corrige aquele que ama, né? Então eu coloquei esse detalhe aqui, que Deus, ele é o nosso pai maior, nosso criador, e ele sofre, né? Então esse versículo 11 que ele diz: o meu coração treme de tristeza, é o próprio Deus triste,
né, por ter que permitir essas tragédias mais necessárias, né, porque nós, volto a dizer, nós seres humanos somos seres caídos, seres, como é que se diz, pecadores. Podemos nos arrepender sim e ter essa diferença de fazer parte do reino de Deus a partir do momento que nós o aceitamos como Jesus como único Salvador. É essa a diferença. Porque eu não posso dizer que eu acredito em Deus e servir a outros deuses. Não. Se eu acredito, ponto. Se eu acredito em Deus, eu sou em Deus. Certo? A Bíblia diz, todas as Bíblias que existem, amar ao teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo o entendimento, é só Ele. E render só a Ele louvor. Então nós precisamos ter isso bem definido na nossa vida. Será que eu estou servindo só a Deus mesmo? Ou será que eu ainda faço uma oração para outra coisa? Precisamos pensar nisso. Então Deus nos corrige. Aí a gente acha que é castigo, mas não é. É como um pai que puxa a orelhinha na hora certa, para que a gente veja e caminhe do lado certo. Então, quando Deus nos corrige, até coloquei ali, é um sinal de amor. Quando a gente corrige nosso filho para que o nosso filho melhore, a gente está querendo o bem. Por mais que as pessoas olhem e achem que é maldade. Mas não, a gente está corrigindo para que aquela criança no futuro nos dê alegria, seja melhor, seja um ser humano melhor. Então assim mesmo é Deus o nosso Criador. Ele nos corrige, Ele permite, porque a gente vê aqui que era uma cidade destruindo a outra, nem era Deus ali em carne e osso. Ele só permitia que um destruísse o outro, tomasse conta, levasse como um cativeiro, destruísse tudo. Ele só deixava isso acontecer. Porque na verdade essa maldade já existe no ser humano, certo? Mas Deus fica triste, saiba disso. Por mais que as pessoas, que eu já ouvi, alguns estudiosos tentarem dizer que Deus é mau, Deus não é mau, Deus é justo. E não adianta a gente querer fazer o que quer, achando que nunca vem consequência, que vem. Tá bom? 11. Pelo povo de Moabe e pelos moradores de Kir-Heres. Então Deus estava triste com o que estava acontecendo. Ele não estava isento disso. E ele externa aqui, Isaías no livro, no capítulo 11, a tristeza de Deus. 12. Os moabitas se cansaram de tanto ir aos seus lugares de adoração, nos montes para orar aos seus deuses. Mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz, daqui há exatamente 3 anos Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Daqui a pouco, há exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Então ele fala dessa dizimação aí, dessa cidade, que era uma cidade poderosa, com uma população enorme, e que ia ser dizimada e que ia ficar poucas pessoas, e essas pessoas ainda iam estar fracas. Então nós vamos ficar aqui nesse versículo 16, ou capítulo 16 de Isaías. Amanhã, se der, a gente vai ler o 17, tá bom? Então a gente fica, o que é a lição hoje de Isaías? Vamos recapitular. Isaías 16 mostra um povo que era orgulhoso, vaidoso, cheio de si, arrogante e convencido, que eram os moabitas, que hoje nós estamos cheios de moabitas aí nesse mundo, Então Deus não se agradava do povo moabita. Então você, que é um moabita hoje, cuidado. O orgulho, Deus não se agrada. Vaidoso demais,
Deus não se agrada. Cheio de si, então, pior, arrogante, convencido. Vamos pensar se somos assim, vamos pedir para Deus tirar isso de nós, porque isso não agrada ao Senhor. E outro detalhe, que possamos prestar atenção no momento que Deus está nos corrigindo. Você que é cristão ou não, às vezes Deus puxa nossas orelhas para que nós entendamos o que Ele quer que nós façamos aqui nessa terra. A minha orelha foi puxada, lembra? 2014. Muito bem puxada. Eu aprendi, estou aqui hoje, para a honra e glória do Senhor, pregando o Evangelho, nesse poderoso instrumento que é a internet. Né? Quando todos perceberem isso, vai ser uma bênção. Quando todo cristão acordar e perceber que ele pode fazer um vídeo que ajuda a gente aqui no país, aqui na cidade dele, fora da cidade, nos amigos, aonde quer que ele esteja, vai ser uma bênção. Então use a internet, foi dada por Deus para que nós possamos ser luz em outros lugares, em outros países, tá bom? Então Deus me fez entender o porquê de estar aqui. Deus me fez amar. Já falei, né? Isso. Que o câncer que eu tinha de mama não era câncer aqui, era um câncer aqui. Porque servir a Deus é muito mais do que levantar a mãozinha e dizer eu aceito. Volto a dizer, é preciso uma mudança de mente, é preciso uma mudança de hábitos, é preciso rever conceitos e repensar a nossa vida. Você precisa ser luz. Nós precisamos olhar ao nosso redor. Quem é que está precisando de mim? E ajudar com o que você puder. Né? Seja uma carona, amiga, seja dar um fogão, seja dar uma cesta básica, seja arrumar uma consulta, se você tem, né, um amigo e o outro não tem plano de saúde, e por aí vai. Então, que nós não sejamos moabita. A minha oração hoje é que nós, povo de Deus, e povo ainda que não é de Deus, que ainda não reconheceu, lembra? O povo de Deus, quando eu falo, é na questão de já ter reconhecido e estar servindo hoje somente a Deus e mais ninguém. Então, quando eu falo povo de Deus, eu me referindo a essas pessoas. Então, você precisa ter uma mudança de vida, você precisa expandir o reino com amor, semeando amor, tá bom? A todo canto. Porque maldade, todo mundo semeia. É da nossa natureza. A maldade já veio conosco, né? Desde o momento que nós nascemos. Mas o amor, ele invade e ele transforma e ele muda toda uma paisagem, tá bom? Vamos orar, né? Hoje é quarta-feira, que o pessoal chama quarta de cinza. É tão cinza aí que não tem ninguém me vendo. Acabou de chegar o Tonico. Bom dia, Tonico. Quarta de cinza, eu pensei que tu tava jogado aí, né? Mas tem muita gente jogado, feito cinzas na quarta de cinzas. E Deus não fica alegre com isso, né? Deus não fica alegre com isso. Vamos orar. Depois você revê o vídeo, viu, Tonico? E todos aqueles que vão ver, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por poder ler a Tua palavra, Senhor, e ao mesmo tempo explanar ela para todos que vão assistir e ver, para todos que vão compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque a Bíblia existe. Obrigado porque Tu deixaste este livro, Senhor, que tem mudado a história de muita gente, Senhor. Porque ela é a Tua revelação aqui na terra para nossas vidas. E ela tem, Senhor, um poder de mudar o ser humano, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela leitura de hoje, onde falava do povo moabita. Que eu te peço, Senhor, é que Tu não deixes que sejamos esse povo moabita, orgulhoso, cheio de si, arrogante, prepotente, Senhor. Que Tu não deixe que nós sejamos esse povo.
como o povo moabita que tu não gostavas, Senhor, e que foi dizimado, foi destruído, Senhor, por se achar tão superior aos outros. Então, que não sejamos como moabitas, Senhor. Que sejamos, sim, um povo teu, escolhido, separado, Senhor. Que te honra não só no falar, Senhor, que, eu acredito em Deus, mas te honra no agir como filho de Deus. Nos dá, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, se ainda não te confessarmos, a te confessarmos como Senhor e Salvador. Que possamos crer só em Ti, Senhor. E que nada mais, Senhor, venha a tomar o Teu lugar. Nada nesse mundo, Senhor. Nada que nós possamos ver, imagens, Senhor. Nada disso. A televisão também, Senhor. A televisão é ídolo, dinheiro, outras coisas mais. Que nada disso, Senhor, possa ocupar o Teu lugar nos nossos corações. Abençoa essa semana, né? Hoje, quarta de cinza, muita gente está aí, Senhor, caída, muitas mortes, muitas gravidez, muitos coma alcoólico e tantas outras coisas ruins, Senhor, hoje deve estar proliferando, Senhor, aí, aos quatro cantos do mundo, Senhor, dessa festa, Senhor, que proclama, Senhor, uma liberdade errada, Senhor. Tem piedade deles, tem misericórdia deles, como tu falaste naquela cruz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como eu já falei, muita gente, Senhor, vai e se envolve sem mesmo ter noção do perigo, Senhor. Então perdoa aqueles que são teus, que ainda estão no meio dessa multidão. Guarda, Senhor, tem misericórdia dos líderes, Senhor, dessas grandes festas, onde, Senhor, muitas coisas ruins acontecem. Ser com cada um deles, a minha oração é que tu liberte eles, Senhor, esses líderes que tomam conta e fazem com que aconteçam essas festas grandes, que eles possam se render aos teus pés. Essa é a minha oração hoje, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, pelo dia, por ter acordado, pela minha família, pelos meus amigos, e que todos possam espalhar, Senhor, o teu amor através desse vídeo, Senhor, compartilhando para outros e outros e outros verem e ouvirem um pouco da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Um beijo. Beijo, Tonico. Compartilhe se puder, tá bom? Daqui a pouco o vídeo tá aí no nosso YouTube Ranildes Barros. Entre lá, temos vários vídeos já visto, curtido. Se inscreva, espalhe, seja um semeador de bênção, tá bom? E mande esse vídeo para outros, para ser abençoado em nome de Jesus. Um beijo. Um beijo, um beijo. E tchau.